Olá, pessoal, com muita cheia de alegria. Vim aqui para comentar um pouco sobre como foi o rito de sexta-feira, o rito da cura das dores, das perturbações, traumas, medos, da força de Nanã. Algumas pessoas vieram me perguntar e pediram para eu poder estar gravando e comentando. Então eu estou gravando e comentando. E além de teve uma situação diferente nesse rito, eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse rito, diferente dos outros, teve também algumas perguntas, antes de eu começar, teve algumas perguntas que as pessoas vêm fazendo para mim, da onde eu tiro esse conhecimento para poder estar fazendo esses ritos, da onde vem esses direcionamentos. Esse direcionamento ele vem da entidade, do mestre e do malandro Zé Baiano, ele que faz e realiza os ritos. Ele dá todo esse direcionamento, desde os itens, desde como vai ser, para qual objetivo que vai ser. Então todo esse direcionamento vem desse grande mestre que me acompanha desde da minha caminhada, do início da caminhada do meu desenvolvimento. E nesse rito é interessante que assim, a gente tem toda uma preparação, né? E eu achei que esse rito ia ser mais fácil, mais rápido de fazer, porque ele passou muito poucos itens. Então, assim, ele direcionou pegar bastante folha, bastante flor, vela, milho de pipoca, dendê. Ele passou para pegar incenso também. Então, eu falei assim: o rito era 8h30, 9 horas. E aí eu falei: 4 horas da tarde eu vou, compro tudo que tem que comprar, deixo na tenda, tranquilo, vai ser rápido. Jamais. 4 horas da tarde, peguei tudo. 6 horas da tarde, 2 horas para arrumar tudo. Tive que ir na mata, pegar as coisas, porque não achava de jeito nenhum. E aí fui lá, tal. 6 horas deixei, voltei para casa. Comecei a me preparar, né, para o rito. E aí começou a chegar muitos nomes de pessoas que queriam participar e gostariam de estar colocando nome de parente, nome de outras pessoas. E a gente foi colocando. Então, esse rito, ele deu mais de 40 pessoas que participaram. Então, foi um rito com bastante gente. Então, assim, teve muita energia envolvida nesse rito. E aí, o que acontece? Umas 7 horas eu fui para a tenda. Então, 1 horinha eu me preparei, fui para a tenda. Falei: vou antes de todo mundo, eu começo a organizar as coisas lá, né? Para o pessoal chegar, a gente já iniciar. Eu fiquei 1 hora só escrevendo todos os nomes pedidos. Não consegui escrever de dia, porque começou a chegar um monte. Era mais de 6 horas, não parava de chegar nome. Pessoas para estar colocando. Então foi mais de 1 hora e meia só escrevendo os nomes. Nomes, pedidos, data de nascimento, para poder acessar certinho a energia e ser tratado pontualmente cada um. E aí o que acontece? Umas 8 horas, 8h30, né? Vamos começar, vamos abrir, a gente defuma tudo. Aí teve algumas pessoas que participaram presencialmente, foram também, não só o pessoal da corrente, mas pessoas que não fazem parte e quiseram estar presente lá, porque eu dei essa abertura, então quem quiser poderia estar participando. E aí algumas pessoas foram. E aí ele veio e ele começou a fazer os pontos, tal, normal, do jeito que ele faz a abertura, tudo bonitinho e tal. E aí, antes de mais nada, ele parou. Ele falou: traz a argila. Ele cortou 15 pedaços de argila. E ele chamou todo mundo que estava presente. E aí ele deu cada pedaço de argila e falou assim: agora vocês vão fazer um presente a Nanã. Então pediu para cada um moldar um presente na argila para Nanã. E aí ele falou que poderia estar utilizando as folhas, poderia estar usando as flores, conforme sentisse na hora lá, ia estar moldando. Muitos moldaram um vasinho, outros moldaram um coração, outros moldaram um castiçalzinho com folhas e flores. E aí ele deu possibilidade de colocar vela também, quem quisesse. E aí até as crianças participaram. Então foi uma coisa bem interessante essa vivência e esse rito, né? Então, essa vivência eu falo de moldar, de construir esse presente para a Nanã. Então assim, foi muito interessante. E ele pediu que
que cada um, depois que mudasse, colocasse em um dos pontos que ele tinha riscado, conforme o coração sentisse. E aí foi. Então, só nessa brincadeira aí de fazer a presente para Nanã, falo brincadeira, falo do tempo, modo de dizer, foi aí mais 1h30. Então, era 10 e pouco na hora que todo mundo terminou de fazer o presente. Vamos dar sequência. E aí veio a pipoca, aí começou a moldar, colocar as folhas, flores. Eu sei que foi mais 1h e pouco. Era próximo umas 20, 15 para meia-noite. A hora que ele começou a hora que ele falou assim, agora, eu até isso ficou marcado, agora vai iniciar o rito. Tipo assim, até aquele momento era preparação. Entendeu? Todo mundo que fez a firmeza às 8h30, acho que era 9, 9h30, já estava na egrégora, porque a gente já estava presente lá, então já tinha iniciado. Mas ele falou assim, agora vai iniciar o rito. Nossa, a hora que ele falou isso, ele pegou os papéis de cada um, ele começou a baforar, fazendo a conexão, conjurando e benzendo cada nome, e ele começou a fazer as firmezas. Ele pediu o Adjá, começou a chamar a energia de Nanã, e depois ele pegou o Agbê dele, que é como se fosse um chocado, um Agbê. E o Agbê dele é interessante que ele chama, né, as energias, e ele começou a chamar todo o sofrimento, todas as dores, todos os traumas, todos os medos, todos que estavam presentes na vida de cada um que participou do rito, as energias, tanto de sofrimento, tanto de entidades, ele pediu para que estivesse presente lá. O chão começou a vibrar, então eu sentia o chão vibrar, então o pé, as pernas vibravam assim, ó, de tanta energia que começou a chegar lá na tenda. E aí foi interessante que depois que ele fez isso, ele começou a chamar a corrente das pretas velhas, ele começou a cantar e chamar, e aí o que aconteceu? Ele deu passagem, e aí a minha preta velha veio, e aí da minha preta velha veio, em seguida começou a vir as pretas velhas das médiuns que estavam presentes lá, e aí começaram a rezar e orar sobre o rito que estava acontecendo. E depois dos rezos que elas fizeram, os rezos e conjuros que elas fizeram, foi um tempo, não sei se foi meia hora, 40 minutos classificado, aí depois subiu, todo mundo subiu, e ele voltou para poder descarregar tudo que precisava descarregar, os médicos precisavam descarregar, por conta da energia de sofrimento, né? Então esse rito trabalhou muito questão de medos, mágoas, então é uma energia de sofrimento. E aí foi interessante que ele já passou os direcionamentos para quem precisava passar o direcionamento que estava presente, e aí encerrou e ele deixou na minha consciência. Eu estou até gravando esse vídeo para que cada um que quiser receber o direcionamento que ele deixou, então ele deixou direcionamentos individuais para cada um. Então quem quiser receber o direcionamento, manda mensagem no WhatsApp que eu vou passar o direcionamento que ele deixou, para que possa, tanto banhos, ervas, algumas pessoas vão ter que fazer algumas firmezas, e ele deixou individualmente. E aí quem quiser receber o direcionamento, manda mensagem que eu vou estar passando o direcionamento que precisa ser feito. Cada caso um caso diferente, uma situação diferente. E isso foi interessante porque foi diferente de qualquer outro rito. Não teve direcionamentos nos outros ritos, e nesse específico teve direcionamentos. E aí foi bem legal essa energia de movimentação que ele criou. E aí eu falo para vocês, um rito é simples fazer? Gente, não é simples fazer. E assim, tem toda uma preparação. Eu comentei com vocês, 4 horas da tarde eu fui atrás das coisas. 1h da manhã, a hora que a gente estava fazendo agradecimento para encerrar. Então estamos falando aí basicamente de 8 horas um rito de uma única força de orixá e uma linha de trabalho. Então assim, teve toda uma egrégora, toda uma preparação, e assim, a gente leva muito a sério, a gente tem muita seriedade no que a gente faz na questão para com a espiritualidade,
para com as pessoas que participam, tanto presencialmente quanto à distância. Então a gente faz muito certinho, porque, querendo ou não, o rito ele vai impactar a vida de muita gente. Então, assim, tanto aqueles que estão presentes quanto aqueles que estão à distância. Então, impacta também a família de cada um, porque se faz uma modificação para o bem, essa vida também acaba levando para quem está em volta dessas pessoas. Então, assim, foi muito bonito, foi um dos ritos mais bonitos que ele já fez. Então, assim, de se ver a beleza do rito, nossa, foi sensacional. E a energia que no final ele deixou, isso pelo menos eu tive essa sensação, foi uma energia muito boa, foi muito gratificante. E trabalhar com a questão da cura, né? Cura de medo, de sofrimento, ver também os feedbacks das pessoas que sentiram essa movimentação, esse impacto que teve. Isso não tem preço. Esse é um dos motivos que cada vez mais eu continuo fazendo os ritos, fazendo essas ações, para que a gente possa levar, né? Tem muita gente que não consegue ir até a terra, muita gente de fora, que eu faço atendimento, faço acolhimento, e essas pessoas precisam de ajuda também. Então é onde esses ritos conseguem também impactar. Tem pessoas também de outras religiões que acabam entrando em contato, participando, não conseguem estar presente na terra, mas conseguem participar do rito, onde começa a ter essa movimentação para o bem, porque sabe a seriedade que a gente trabalha, sabe o respeito que a gente tem com a espiritualidade. Então vê esse lado, né? Então isso é muito importante. E é isso que eu queria deixar para vocês. Essa semana eu vou estar disponibilizando o calendário dos próximos ritos, tanto dos mais recentes até para os próximos meses, para que todos possam estar se programando para participar. Tá? Axé e até a próxima.